Engraçado como funciona a expectativa. Às vezes a gente espera tão ansiosamente por um filme, cria toda uma idealização dele, e quando vai assistir, ele meio que não corresponde ao que a gente esperava. Isso pode ser bem decepcionante. E por outro lado, às vezes a gente se depara com um filme que nunca tinha ouvido falar, assiste ele despretensiosamente e, por não termos criado uma expectativa, isso acaba se tornando uma experiência muito mais agradável, mais surpreendente. E eu acho que expectativa é justamente a palavra-chave na minha análise do filme Cop Shop. Nesse filme, o vigarista Ted Moreto, interpretado pelo Frank Grillo, ataca uma policial, interpretada pela Alexis Louder, com o único objetivo de ser preso. Ele faz isso porque está fugindo do assassino Bob Vidic, personagem do Gerard Butler. Mas quando Ted é levado para a delegacia mais próxima, ele descobre que não está tão seguro assim, já que o Bob sempre faz qualquer coisa para atingir o seu objetivo. Esse filme é dirigido pelo Joe Carnahan, que é conhecido pelos seus filmes que têm uma pegada de filmes de tiroteio dos anos 70, com ação, pequenas doses de humor e trilhas sonoras típicas daquela época. E apesar de não ser muito diferente no Cop Shop, uma coisa que a gente vê muito mais forte do que nos outros filmes dele é a influência de diretores como o Tarantino, com o desenvolvimento dos diálogos, as situações inusitadas e um uso criativo de câmera, mesmo que a história se passe quase toda dentro de um mesmo lugar. Além de ótimas doses de humor discreto que se desenvolve muito naturalmente nos diálogos. Hard chargers get charged hard. What does that mean? But you don't know. It means if you push too much, then you get pushed back harder. That doesn't sound as cool. But it's meant to be helpful. What the fuck do you think I said it for? Okay, but all right. Thank you. Thank you. Um detalhe talvez meio bobo, mas que eu preciso citar porque eu acho que isso nos leva a uma discussão um pouco mais interessante, é o título brasileiro do filme, que ficou Cop Shop, Não Fazemos Prisioneiros. Ok, geralmente eu já acho ruim quando adicionam um subtítulo desnecessário, também acho ruim quando mudam o título do filme para algo mais literal, mas eu entendo que esse é o tipo de coisa que se faz para atrair público no Brasil. Talvez isso se deva a uma cultura de apresentar tudo de uma forma um pouco mais didática, talvez seja o medo de fugir disso e acabar ocasionando algum efeito negativo na bilheteria, etc. Mas uma coisa que eu simplesmente não consigo entender é quando uma adaptação do título foge completamente da proposta do filme. Caso alguém não saiba, Cop Shop significa delegacia. Então quando eu ouço o título Cop Shop, Não Fazemos Prisioneiros, o que eu imagino? Policiais que atiram primeiro e perguntam depois. O filme fala sim sobre violência policial, fala sobre corrupção, mas os policiais da delegacia mostrada no filme não são o que o título nos faz pensar. Mas enfim, se o filme não é sobre policiais sanguinários, justiceiros, ele é sobre o quê? É aí que a coisa fica interessante. Lembra quando eu estava falando sobre expectativa? Pois então, no começo do filme, tudo me levou a crer que seria um filme de ação clássico e apesar de ele ter uma premissa um pouco mais criativa, eu não conseguia deixar de pensar que ele se desenvolveria como qualquer outro filme de ação, com um enredo pseudodramático e que vira o gatilho para uma matança. O que me surpreendeu é que o filme me mostrou exatamente o contrário. Ele começa de uma maneira muito modesta, muito despretensiosa, com um conflito entre personagens de índole duvidosa e que toma uma proporção maior do que era esperado, mas que não tenta morder mais do que consegue mastigar. Outra coisa que eu achei muito interessante é a forma como o protagonismo desse filme é meio oscilante. Pelo trailer a gente acredita que o protagonista seja o personagem do Gerard Butler ou do Frank Grillo, mas logo no começo do filme a gente acompanha na maior parte do tempo o ponto de vista da personagem da Alexis Louder. E a cada novo elemento de tensão que vai sendo adicionado na história, a gente vai mudando o modo como vê cada um desses personagens, sem saber quem vai trair quem tá falando a verdade, quem tá envolvido em uma trama maior, etc. Então o protagonismo nesse filme tá dividido entre esses três personagens. Mas com certeza quem se destaca é a Alexis Louder. Primeiro porque a personagem que ela interpreta é extremamente carismática, é inteligente e, além disso, a atuação dela é fantástica. Principalmente porque não era uma personagem fácil. Ela sente medo, mas ela tem que se manter firme, passando uma imagem de controle sobre aquela situação, e ela consegue entregar essa atuação super bem, trabalhando muito nas microexpressões e com uma abordagem muito sutil das complexidades dessa personagem. Falando em complexidade, esse filme me trouxe muito mais do que eu esperava, e inclusive é interessante pensar na maneira como ele lembra alguns westerns em vários sentidos.
pelo mais óbvio, que são as armas, os figurinos, a personalidade dos personagens, os enquadramentos e alguns outros aspectos estéticos, e também em uma camada um pouco mais abaixo da superfície. Assim como nos westerns do Sergio Leone, que traziam conflitos não só com armas, mas também uma série de conflitos morais, eles eram filmes que olhavam de uma forma diferente para o interior daqueles personagens. Diferente dos westerns que ficaram conhecidos por exaltar o modelo de herói americano, como nos filmes do John Ford, por exemplo, que transformaram o John Wayne em um padrão que todo jovem queria se tornar naquela época. O Cop Shop é um filme que com certeza não vai agradar todo mundo. Ele tem muitos elementos que eu gostei muito, mas que eu já sei que não agradam a maior parte do público. Ele não é um filme inovador dentro do gênero, mas ele tem sim a sua originalidade. O Joe Carnahan soube usar referências sem plagiar. Eu acho que tudo foi na medida certa e a gente nota que não é só uma forma de aproveitar algo que já existe, é uma forma dele demonstrar a paixão que ele tem pelos filmes de ação dos anos 70. E realmente foi tudo executado muito bem, já que apesar de ele fazer essa reverência ao cinema de ação dos anos 70, o filme não deixa de ter uma cara contemporânea, e para mim isso é um tipo de originalidade. No geral, esse é um filme que funciona muito bem, ele cresce bastante do início ao fim, talvez com uma pequena exceção no final. Eu não diria que o final me desagradou totalmente, mas alguns elementos dele me deixaram um pouco... Mas isso não me impediu de gostar bastante do filme. Eu já tinha assistido outros filmes desse diretor e eles não tinham me agradado muito, mas eu confesso que dessa vez eu gostei. Eu acho que quem curte essa pegada setentista vai gostar do filme, e talvez até uma parcela dos fãs do Tarantino também. Bom, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like, isso me ajuda bastante. Se ainda não for inscrito no canal, não deixa de se inscrever para não perder os próximos vídeos, e até a próxima. Valeu!